Pessoal, mais uma vez bom dia. Agora a gente vai falar aqui sobre os anagramas das palavras. O que seria um anagrama de uma palavra? Quando você permuta as letras dessa palavra formando palavras novas. Então, por exemplo, na palavra rio, você pode ter a própria palavra. Alguns livros não consideram alguns materiais, mas a gente vai considerar a própria palavra até para ter o mesmo número das permutações. Então, começando com R, eu tenho essa palavra aqui, essa outra eu posso trocar o I e o O. Posso começar com O e posso começar com I. Então, eu tenho, como no exemplo lá atrás que a gente fez com os números, eu tenho um total de 6 anagramas. Lá eu tenho 6 números diferentes com 3 algarismos distintos. Então, nesse caso aqui também vai ser uma permutação de 3 elementos. Tenho 3 letras, eu vou permutar elas entre si. Aqui eu posso usar quantas letras? 3, como eu já usei 1, 2 e aqui 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai me dar 6 anagramas. É claro que aqui, como são só 3 letras, eu consigo listar esses anagramas aqui tranquilo. Agora, se eu tiver uma palavra já maior, essa aqui nem não é tão maior, mas se eu tiver, por exemplo, uma palavra com 6, 7 letras, já vão me dar muitos anagramas, então não compensa ficar listando todos. O exercício vai te pedir a quantidade de anagramas. Aqui, a palavra boca, como eu tenho 4 letras e nenhuma se repete, também vai ser bem simples de achar a quantidade de anagramas. Quantas letras eu posso usar aqui? 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. 12 vezes 2, 24. Então, essa palavra vai me dar 24 anagramas. Aqui ainda dá para listar, mas mesmo assim vai ser difícil ficar escrevendo 24 palavras. Começando com B, por exemplo, se eu fixar o B, eu tenho 3 letras diferentes, vai me dar 6, igual aqui em cima. Começando com O mais 6, começando com C mais 6, começando com A mais 6. Então, vai me dar um total de 24 anagramas. Então, quando as letras elas não se repetem, é bem tranquilo achar a quantidade de anagramas. Basta eu fazer a quantidade de permutações aqui, certo? Agora vamos ver uma palavra que tem letras repetidas e ver o que acontece, e a gente já coloca uma formulazinha. Se eu tenho a palavra amarelo, se você observar na palavra amarelo, eu tenho 2 letras As que, na verdade, quando eu for fazer os anagramas, eles vão se repetir. Se as letras fossem todas distintas, por exemplo, se eu colocar aqui A1 e A2, vamos dizer que as letras fossem distintas, eu teria 7 letras e permutaria elas entre si. Então, aqui teria 7 possibilidades, aqui 6, aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. Então, isso aqui me daria 7 fatorial, que é uma permutação de 7, que vai me dar 5.040. Eu vou usar esse 7 fatorial para achar a quantidade de anagramas? Sim. Só que o que eu vou ter que tomar cuidado? Quando eu pego, por exemplo, aqui um anagrama, vamos jogar esse A para cá. Isso aqui seria um anagrama. Quando eu troco essas 2 letras A, eu permuto elas, a palavra continua sendo a mesma, ou seja, eu estou contando esse anagrama, quando eu faço essa permutação, eu estou contando ele 2 vezes. Então, eu vou ter que dividir por 2, no caso aqui, porque eu tenho 2 letras As. Então, quando tem repetição, eu vou fazer a permutação dos elementos, só que eu tenho que dividir pela repetição de letras. Então, como A repete 2 vezes, eu tenho que dividir por 2. Aí, se tiver outra letra que repete, eu vou tirar a repetição da outra e assim por diante. Então, aqui no caso, eu vou fazer a permutação de 7, só que eu tenho que dividir por 2 fatorial, que no caso é 2. Cada palavra eu estou contando 2 vezes. Então, isso aqui vai me dar 7 fatorial, que seria o total se não tivesse repetição. E sempre eu vou dividir pela quantidade de repetições de cada letra.
Se tiver mais letras repetindo, eu vou dividir também. Então aqui vai me dar 5.040 dividido por 2, que vai ser 2.520 anagramas. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra amarela, agora eu teria 3 letras A se repetindo. Então aqui ficaria a permutação de 7 dividido por 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras A se repetindo. Então ficaria 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então aqui no caso, 7 fatorial ficaria 5.040, e eu dividiria por 6, que são as permutações entre essas letras A. Então eu teria que dividir por 6. Então aqui ficaria 5.040 dividido por 6. Se eu pego uma outra palavra que tem mais letras repetindo, vamos pegar aqui. Vamos pegar outra palavra aqui. Amarelinha. Também tem 3 e só a letra A que se repete. Então eu iria dividir por 3 também. Agora se eu pego aqui a palavra vamos pegar um exemplo aqui, amarelar. Aí aqui no caso eu pegaria, tem as letras A que se repetem, 3, e tem a letra R. Então eu faria permutação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8, e eu dividiria por 3 fatorial, que são as 3 letras A que se repetem, vezes 2 fatorial, que são as 2 letras R que se repetem. Então eu ia ter que pegar o 8 fatorial, que seria se fossem todas distintas, e eu sempre embaixo eu vou dividir pela repetição de cada letra, beleza? Aí vocês vão sempre fazer assim. Se não tem letra que repete, permutação normal. Se tem letra que repete, você vai dividir pela fatorial da repetição de cada letra. Então aqui repete 1A 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Aqui repete 1A 3 vezes, eu divido por 3 fatorial. Nesse caso aqui repete 1A 3 vezes, eu divido por 3 fatorial. E 1R 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Ok?